fala de toda a razão de Deus ter criado o homem, de toda a razão de Deus ter perdoado o homem, de toda a razão de Deus criar um paraíso para o homem. A evidência de um ser humano quando se volta para Deus é o que nós vamos falar hoje. Falar dessa evidência, falar desse sinal maior que invadiu essa terra pela presença de um que se chama Jesus. Ele veio sobre essa terra, ele pregou o amor, ele se dedicou, ele renunciou à sua própria vida por esse evangelho, e ele plantou a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder. E até hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, há pessoas também que é capaz de se negar realmente para essa vida. Há pessoas que é capaz, escute isso, de dar sua própria vida por esse Jesus maravilhoso. E é isso que nós vamos falar hoje. A eminência, o principal ou a principal característica de um ser humano quando ele está disposto a renunciar à sua vida, assim como Jesus renunciou à sua pelo amor do evangelho do Pai. Ele deixou a medida, ele deixou o exemplo, ele deixou a sua palavra para que nós seguíssemos plenamente ela e seguirmos o seu modelo, o modelo de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos ler o texto para nós iniciarmos uma pequena mensagem de Deus para os nossos corações. Mateus 28, 19. Diz assim a palavra: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim a sua palavra: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja Deus. O tema que eu dou para essa mensagem é a maior evidência de um homem que ama a Deus e que faz a sua vontade e pratica os seus ensinamentos. A nossa igreja, juntamente com a Convenção CBM, é uma igreja missionária. É uma igreja que não acredita que o Evangelho de Jesus Cristo se torne uma religião. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que o Evangelho de Jesus Cristo é uma relação de amor, de amizade e uma relação principal do cumprimento daquilo que Ele nos pediu para fazer aqui na terra, depois que Ele foi ao céu, ao seu Pai.
Nós acreditamos que para o homem praticar o Evangelho de Jesus Cristo, fazer a missão que ele fez, e talvez fazer maior do que ele fez, porque ele mesmo diz que aqueles que confiam nele, aqueles que o seguem e cumprem as suas palavras, fariam coisas maiores do que ele fez. E como é que o homem natural ele consegue fazer as coisas que Jesus fez, ou coisas maiores que Jesus fez? É simples. A primeira evidência de um homem, quando ele ama a Jesus verdadeiramente e quer cumprir o seu mandamento, quer cumprir o que ele acaba de nos mandar: ide por todas as nações, ensinai a todas as criaturas, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O que Jesus está querendo nos dizer? Jesus, ele diz que ninguém, nenhum homem na terra, jamais poderá ser discípulo dele, poderá fazer a obra dele, se não renunciar a tudo, se ele não deixar os pensamentos terrenos, se ele não deixar os desejos terrenos e abraçar a causa de Jesus. Porque a causa de Jesus Cristo, entenda isso, não é lhe dar e nem estar preocupado com bens materiais dessa terra. A vontade de Jesus Cristo para nossas vidas não está em julgar nossas causas humanas, em detrimento em detrimento do outro, não. Ele não está preocupado com essa guerra cotidiana que nós estamos passando, porque tem muitas pessoas que acham que Jesus é o juiz dele, que vai julgar as causas dele aqui na terra. Jesus não está preocupado com as situações que aqui se encontram as nossas vidas materiais, mas Jesus, ele está preocupado em que você dê fruto, é que você faça a vontade dele. Esta noite ele está dizendo para nós: eu te chamei para que tu vá e dê frutos, frutos de arrependimentos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2: coloque sua mente nas coisas de cima. O apóstolo Paulo, quando ele diz essa palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que a nossa mente, ela tem que estar vedada para os pensamentos humanos. Coloque a sua mente nas coisas de cima, ou seja, coloque a sua mente nas coisas espirituais, aquilo que Cristo quer para nós: pregar o Evangelho, batizando-as, ensinando-as para o arrependimento, porque essa terra vai passar, todas as coisas vai passar e nada vai ficar aqui. Por isso que nós acreditamos que a igreja de Jesus Cristo, ela não se determina em quatro paredes, mas numa preparação do Evangelho de Cristo para a salvação de muitos. É impressionante como hoje, no século que nós vivemos, as pessoas querem dar uma mãozinha, dona Eucirene, para Jesus. As pessoas querem dar uma mãozinha para o Espírito Santo. Eles querem construir estratégia para trazer as pessoas à igreja.
Eles querem construir coisas humanas, trazendo coisas humanas para dentro da igreja, para atrair as pessoas pecadoras para dentro da igreja. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite, querido, que se o nome de Jesus Cristo não resolver, que se o Espírito Santo de Deus não resolver, e que o Deus Todo-Poderoso não resolver, mediante a pregação da sua palavra, nada pode resolver, nada, nem mesmo você transformar um templo de Deus numa discoteca, nem mesmo se você transformar a igreja do Senhor em um bar, nem mesmo se você transformar a igreja do Senhor em um clube. Porque o que nós estamos vendo, querido, é que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está se transformando em tantas as coisas humanas, menos na busca do Espírito Santo, menos na busca daquele que pode mudar a vida, menos na busca daquele que pode transformar uma vida destruída, uma vida nas drogas, uma vida na cachaça, na prostituição, mesmo esse. Se Jesus ele não resolver, se o Espírito Santo não resolver, se o nosso Deus não resolver, não há nada que possa resolver. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é que tem que ser pregada, a verdade de Deus é que tem que ser pregada. E qual é a verdade de Deus? Porque muitas vezes as pessoas confundem verdade como se degradar com as pessoas. Ninguém tem que se degradar com as pessoas. Eu amo as igrejas, eu amo os pastores, eu amo as ovelhas, eu amo as pessoas. O que eu tenho que fazer é pregar o que está escrito na Bíblia. O que eu tenho que fazer é pregar o que Jesus quer para nós. E o que Ele quer esta noite é fazer você uma árvore frutífera. E o que eu faço, pastor, para ser uma árvore frutífera? Eu estou com sede de Deus. Eu estou com vontade de fazer a obra de Deus. O que eu tenho que fazer? Porque muitas vezes eu tento pregar, mas não ganho almas. Porque o que você tem que entender é que você não ganha almas. Quem ganha almas é Deus. Quem ganha almas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não temos poder para isso, nós não temos força para isso. E a força para ganhar alma não está nos funks que estão dentro da igreja, não está em se esconder em algum lugar, em montar estratégia, levar pessoas para um lugar, não. O segredo para se ganhar almas, querido, eu vou te revelar hoje. Primeiro, renunciar à sua vida. Como que eu vou ganhar almas se eu não consigo ganhar nem a minha? Como que eu vou ganhar almas se eu não consigo renunciar a minha própria vida para Cristo? Quando Nicodemos ele foi ter com Jesus, Nicodemos se converteu, queridos. E quando Jesus foi falar a sua palavra para ele, o Senhor não saiu agredindo ele. O Senhor não saiu querendo se degradar, porque tem muitas pessoas, querido, que estão confundindo o Evangelho de Deus, se degradando com as pessoas. Nós temos que amar as pessoas, assim como Jesus amou Nicodemos. Quando Nicodemos disse para Jesus: Senhor, mestre, ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes.
se Deus não for com ele. Jesus citou uma palavra maravilhosa. Ele disse: Nicodemos, em verdade, olha só, o que é a verdade? A verdade, irmãos, é a palavra pregada, simples. Não precisamos inventar, não precisamos criar estratégias, porque se Deus não fizer através da sua palavra, não tem estratégia que possa ganhar almas. Não te preocupas com nada deste mundo. Faz como Paulo diz: pensa nas coisas de cima. E a primeira coisa de cima é você renunciar à sua vida. E como é que o homem renuncia à sua vida? Ele começa a amar almas. Uma pessoa que ama almas, querido, quando ela passa um dia sem visitar alguém, quando ela passa um dia sem falar desse Jesus para alguém, seja para um vizinho, seja para quem for, ela se torna cobrada pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa, quando renuncia à sua vida, realmente o Espírito Santo vem, o Espírito Santo começa a fazer a obra. Mas enquanto eu estiver ligado nesse mundo, enquanto eu estiver temendo esse mundo, enquanto eu estiver com medo desse mundo, de ele me tragar, de ele fazer eu passar necessidade, de ele me fazer eu sofrer, eu nunca vou servir a Cristo. Quando Jesus, dona Ilse, ele estava na sua cidade com a sua parentela, nem a sua parentela acreditou nele. Porque as coisas de Deus, quando você renuncia realmente, as primeiras pessoas que vão achar que você está louco, porque o Evangelho de Deus é loucura para os que se perdem, é a própria parentela, querido. E Jesus teve que se ausentar deles. A palavra de Deus diz que a incredulidade foi tanta que Jesus não conseguia nem fazer milagres. Por quê? Porque Jesus, ele renunciou à sua vida. Ele não teve mais medo do que a vida poderia causar a ele. E como que você vai fazer obra se você está sedento, mas você não se decide entre a obra e o mundo? Se você ainda está com medo do mundo, do que o mundo vai lhe causar? Aleluia! Louvado seja Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que nós temos que fazer para que nós gere vidas, a segunda coisa é a oração. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, a verdade de Deus, nós olhamos para o modelo de Jesus Cristo, porque você não tem que olhar para modelos de homem, você não tem que olhar para modelo de religião. Se você estiver olhando para modelos de religião, se você estiver dividido entre religião e Cristo, você nunca vai fazer a obra de Deus, você nunca vai ser uma árvore frutífera, porque você tem que se basear em Cristo, no ensinamento de Cristo. E quando nós falamos de oração, você percebe que sempre os pregadores, os escritores, ele vai dizer que Jesus, ele ia à oração. Ele estava em oração constante, ele estava em jejum constante. Que quando os discípulos não puderam libertar um jovem possuído de demônios, Jesus
Jesus foi ali e libertou aquele jovem e disse: essa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Assim como os discípulos, dona Ilse, eles não estavam preparados ainda para jejum, para oração, assim hoje a nossa geração está. Nossos jovens hoje, se eles orarem 2 minutos é muito. Imagine orar 8 horas dentro de um quarto, como os discípulos faziam, como os homens do passado faziam. Oravam dias após dias em busca do Espírito Santo. Como é que eu vou fazer a obra de Deus se eu dobro meu joelho 3, 4, 5 minutos, 10 minutos e me levanto e já está bom? Como é que eu vou estar preparado para o Senhor se nem jejuar eu jejuo mais? E quando eu vou jejuar um dia, eu não consigo jejuar nem 2 horas, eu quebro o jejum. A vida espiritual de Deus, ela não tem nada a ver com a vida material. Paulo diz em Colossenses 3:20: olhai para as coisas de cima, pensai nas coisas de cima, fica ligado nas coisas de cima. E aonde está essas coisas de cima? Ela está na verdade de Deus, ela está na palavra de Deus. E o figurino, o modelo está aqui: Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos para Ele, não tem como nós errar o caminho, porque Ele orava constante, Ele evangelizava constantemente. E é impressionante, a nossa geração hoje não quer mais evangelizar. A nossa geração hoje não sabe nem o que é evangelismo, não tem coragem de abordar uma casa, não tem coragem de abordar uma pessoa na rua para pregar esse evangelho. Aonde é que estão os homens de Deus em nossa geração? A terceira coisa, queridos, é você amar, é você renunciar a si mesmo para amar o próximo. Olha o que Pedro diz no capítulo 4, versículo 10: cada um de vós deve usar o dom que Deus te deu para servir aos outros. Cada um deve usar o dom que Deus nos deu para servir aos outros. Olha como Jesus ele ensina. Olha como Jesus ensinou os discípulos, que tudo que Jesus praticava, eles falam, eles deixaram escrito os discípulos. E para nós servir a Cristo, querido, basta seguir esse ensinamento, basta buscar essas coisas para a nossa vida, e nós seremos libertos verdadeiramente, e vamos passar a servir a outros, vamos passar a ser mordomos verdadeiramente. Nós estamos passando por um tempo tão terrível na obra de Deus. Divisões, religiões que não falam de Cristo, que não ensinam mais a Cristo. E as almas todos os dias estão caindo sobre o abismo, e ninguém mais quer saber. O amor já esfriou, tudo já passou. Aquele amor que Jesus Cristo plantou no coração dos discípulos, quando Jesus pegou uma bacia d'água, querendo expressar esse amor, querendo expressar esse cuidado, essa mordomia cristã,
lavou aos pés dos discípulos, ainda disse para eles: vocês me chamam de mestre, e eu sou. Então, se o mestre lava os pés de vocês, fazer isso uns aos outros. O que nós estamos encontrando hoje, queridos, são barreiras religiosas que impedem a busca de almas. Satanás colocou uma barreira, um véu infernal, que religiões brigam com religiões, guerra de religiões, como se fosse partida de futebol, e as almas vão morrendo, e as almas vão perdendo-se no inferno, pela negligência de muitos, porque não ensinam o modelo verdadeiro de Jesus Cristo. E o verdadeiro e a verdade está aqui. Usa teu dom que Deus te deu para ajudar outras, para ajudar, para servir, para ser mordomo. Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar esta noite. A Igreja Jesus Cristo Alfa e Ômega, juntamente com a CBM, ela tem pregado esse evangelho, tem respeitado todas as doutrinas por onde nós vamos e entramos, mas nós acreditamos na mensagem de Cristo, o modelo de Cristo. Nós devemos servir uns aos outros. Uma certa vez um irmão chegou comigo e disse: pastor, por que o senhor sai nas comunidades, leva esses homens para dar aula dentro dessas comunidades gratuitamente, profissionalizando essas pessoas, se desgastando tanto, porque o senhor não cuida um pouco do senhor? É porque ainda falta nele isso aqui. O dom que Deus te deu. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um de vós deve usar o dom que Deus te deu para servir a outros. Aleluia. Quando nós olhamos para essa palavra, querido, nós olhamos para esse mundo e vemos o quanto o ódio toma conta das pessoas, o quanto as pessoas são inflexíveis, não pode tocar no dedinho da unha dele, que já é questão de briga, de ódio. Como que um cristão desse vai fazer a obra de Deus? Como que um cristão desse vai renunciar a sua vida para fazer a obra de Deus? Está longe. E se você quer estar perto hoje de Deus, se você quer se aproximar, se você tem desejo de renunciar a sua vida, se você sente chamado dentro de você, levante, fica de pé, vamos orar nesta noite, para a glória de Deus.